Você já sentiu aquele nó no estômago? Aquela sensação persistente de que algo não está certo na sua relação, mas você continua ignorando porque tem medo de ficar sozinho ou porque já investiu tempo demais? Hoje vamos falar sobre algo que você provavelmente já viveu. Aquela inquietação que surge quando uma relação não está mais alinhada com o seu verdadeiro eu. Carl Jung, um dos psicólogos mais brilhantes da história, entendeu isso profundamente. Ele descobriu que, quando estamos em uma relação que não é para nós, o universo, a própria vida, começa a nos enviar sinais. Não são coincidências, nem fases ruins. São mensagens do nosso inconsciente coletivo nos dizendo que é hora de escolher um caminho diferente. Mas antes de continuar, quantas vezes você ignorou esses sinais? Quantas vezes silenciou aquela voz interior que sussurra que você merece algo melhor? Jung dedicou grande parte da vida a estudar como nosso inconsciente se comunica conosco. E ele descobriu algo fascinante. Quando ignoramos os primeiros sinais sutis, eles se tornam cada vez mais intensos, até que não possamos mais ignorá-los. É como se a vida estivesse determinada a nos acordar, a nos sacudir, até que finalmente prestemos atenção. Pense naquela relação que você está lutando para manter. Você já reparou que cada discussão é mais intensa que a anterior? Que as reconciliações duram cada vez menos? Que mesmo estando no mesmo espaço, vocês se sentem mais distantes do que nunca? Isso não são apenas dificuldades normais. Jung chamaria de sincronicidades, eventos significativos que parecem casuais, mas estão profundamente conectados ao seu mundo interior. O problema é que vivemos em uma sociedade que nos ensinou a ignorar esses sinais. Nos disseram que o amor verdadeiro exige sacrifício, que devemos lutar pelas nossas relações a qualquer custo. E sim, o compromisso é importante, mas Jung nos alertou sobre um perigo maior: sacrificar quem realmente somos para manter uma relação que já cumpriu seu propósito na nossa vida. Para Jung, cada relação significativa que temos serve a um propósito evolutivo na nossa psique. Algumas pessoas entram nas nossas vidas para ficar, enquanto outras estão destinadas a ser capítulos, não a história inteira. E quando tentamos forçar alguém a ficar além do seu tempo, criamos um desequilíbrio que, eventualmente, se manifesta na nossa saúde mental, emocional e até física. Você já se perguntou por que anda tão exausto ultimamente? Por que pequenas tarefas que antes fazia com facilidade agora parecem montanhas impossíveis de escalar? Jung diria que é porque você está gastando uma quantidade enorme de energia psíquica tentando manter viva uma relação que não está mais nutrindo sua alma. Essa energia psíquica, que Jung chamava de libido, não no sentido sexual, mas como força vital, é limitada. Quando a esgotamos em relações que não nos servem mais, ficamos sem recursos para o que realmente importa: nosso crescimento pessoal, nossa individuação, nosso propósito de vida. Agora, não estou sugerindo que você deva abandonar uma relação ao primeiro sinal de dificuldade. Jung valorizava profundamente o compromisso e entendia que todo vínculo significativo passa por fases de tensão e crescimento. Mas há uma diferença crucial entre uma relação que está evoluindo e uma que está drenando sistematicamente seu espírito. Como você pode distinguir a diferença? Jung nos deu algumas pistas. Quando uma relação está alinhada com seu crescimento, até os desafios parecem oportunidades de evolução. Há uma sensação de propósito compartilhado, de caminhar juntos rumo a algo maior que vocês dois. As dificuldades, embora dolorosas, acabam levando a um entendimento mais profundo. Por outro lado, quando uma relação não é mais para você, os sinais são igualmente claros. Você sente uma constante sensação de estar se traindo. Seus sonhos, aspirações e até sua personalidade parecem se diluir para manter a paz. Você se vê cada vez mais isolado de amigos e familiares que já foram importantes. E o mais revelador,
você experimenta o que Jung chamava de sintomas neuróticos: ansiedade inexplicável, depressão, fadiga crônica ou até sintomas físicos que aparecem sem causa médica aparente. Esses sintomas não são casuais. São a forma como seu inconsciente grita o que sua mente consciente se recusa a admitir. Essa pessoa, por mais especial que seja, por mais que você a ame, não é compatível com a pessoa que você está se tornando. E aqui está a parte mais difícil de aceitar. Não é culpa de ninguém. Jung entendia que duas pessoas podem ser absolutamente maravilhosas individualmente e ainda assim não serem adequadas uma para a outra. Não porque haja algo errado com uma delas, mas porque seus caminhos de individuação, esse processo de se tornarem quem realmente estão destinados a ser, levam a direções diferentes. Imagine duas árvores plantadas muito próximas. No início, enquanto são pequenas, compartilham o espaço perfeitamente. Mas à medida que crescem, suas raízes começam a competir pelos mesmos nutrientes, seus galhos bloqueiam a luz do sol um do outro. Não porque sejam árvores ruins, mas porque precisam de espaços diferentes para alcançar seu potencial máximo. Jung observou esse fenômeno várias vezes em seus pacientes. Pessoas que se mantinham em relações que já haviam cumprido seu propósito apenas para cair em padrões cada vez mais destrutivos. E ele descobriu algo fascinante. Quanto mais resistiam à separação natural, mais dolorosa e traumática ela acabava sendo. Você já se perguntou por que tantos casais terminam se odiando, quando antes se amaram profundamente? Jung diria que é porque ignoraram todos os sinais sutis, todas as oportunidades de se separar com amor e gratidão. Em vez disso, se agarraram tão desesperadamente que quando a ruptura finalmente aconteceu, foi como um osso que se quebra após suportar pressão demais. Mas há outro caminho. Jung nos ensinou que é possível reconhecer quando uma relação cumpriu seu propósito, agradecer pelo que ela nos deu e deixá-la ir com amor. Quando fazemos isso, algo extraordinário acontece. Preservamos as lições e o crescimento que a relação nos trouxe, sem carregar o ressentimento e a dor que vem de forçar algo além do seu tempo natural. Você lembra daquele ex com quem terminou de forma amarga e agora vocês nem conseguem estar no mesmo ambiente? Imagine como seria se tivessem reconhecido os sinais antes, se tivessem entendido que o tempo de vocês juntos havia cumprido seu propósito e se separado com respeito e gratidão. Talvez hoje pudessem se olhar nos olhos e sorrir, agradecendo pelo que um dia compartilharam. Jung nos alertou que ignorar os sinais não apenas prejudica nossas relações passadas, mas também contamina as futuras. Porque, quando nos agarramos a alguém que não é mais para nós, estamos bloqueando a chegada de quem realmente é. Estamos enviando uma mensagem ao universo. Prefiro o familiar, mesmo que me faça infeliz, do que o desconhecido que poderia me trazer plenitude. Pense na sua própria vida. Quantas vezes você permaneceu em situações que sabia que não te serviam, só para descobrir depois que, enquanto se agarrava a elas, estava perdendo oportunidades muito melhores? Jung chamava isso de sacrificar o que poderíamos ser pelo que somos. E não há tragédia maior que essa. Mas aqui vem a parte esperançosa. Jung também descobriu que quando finalmente escutamos os sinais, quando encontramos coragem para soltar o que não nos serve mais, experimentamos um renascimento. É como se uma energia que estava represada por anos, de repente fluísse livremente. Da mesma forma, quando liberamos alguém que não está mais alinhado com o nosso caminho, não só nos fazemos um favor, mas também a essa pessoa. Damos a ela a chance de encontrar alguém que a ame exatamente como ela é, não como um eco do que foi ou uma projeção do que queremos que seja. Isso me leva a um dos conceitos mais profundos de Jung, as projeções. Segundo ele, muito do sofrimento nas relações vem de projetarmos no outro qualidades, tanto positivas quanto negativas, que na verdade pertencem a nós mesmos. Amamos
ou odiamos nos outros o que não conseguimos aceitar em nós. Quando uma relação não é mais para você, essas projeções começam a desmoronar. Você passa a ver a outra pessoa como ela realmente é, não como você a imaginou. E embora esse processo possa ser doloroso, também é libertador. Ele te permite recuperar partes de si mesmo que você havia delegado ao outro, reconhecer qualidades que negava, integrar aspectos da sua sombra que rejeitava. Jung descreveu isso lindamente quando disse: o encontro de duas personalidades é como o contato de duas substâncias químicas. Se houver alguma reação, ambas se transformam. Mas quando essa transformação alcança seu ápice, quando você já aprendeu tudo o que aquela pessoa específica tinha para te ensinar, insistir na relação é como ficar em uma aula que você já passou, enquanto a vida tenta te matricular no próximo nível. E é aqui que muitos de nós erramos. Confundimos intensidade emocional com compatibilidade espiritual. Só porque uma relação desperta fortes emoções em nós, seja paixão ardente ou ciúmes intensos, acreditamos que ela deve ser significativa, que deve continuar. Mas Jung nos ensinou que as emoções mais intensas muitas vezes surgem justamente quando estamos projetando mais, quando estamos mais desconectados da nossa verdade interior. A verdadeira compatibilidade, aquela que indica que alguém realmente é para você, tem uma sensação diferente. Há uma qualidade de paz, de se sentir em casa. Não é a emoção vertiginosa de montanhas russas emocionais, mas a certeza tranquila de caminhar ao lado de alguém que vê o mundo por lentes semelhantes, embora não idênticas às suas. Você já experimentou essa sensação? Aquele momento em que está com alguém e não precisa fingir, não precisa censurar seus pensamentos, não precisa ser mais ou menos do que naturalmente é. Jung considerava esses momentos sagrados, como vislumbres do que ele chamava de self, nosso ser mais autêntico e completo. Mas mesmo essas relações podem ter um tempo limitado. Jung entendia que alguns vínculos estão destinados a durar a vida toda, enquanto outros são mais transitórios, não porque sejam menos valiosos, mas porque servem a propósitos específicos em momentos específicos do nosso desenvolvimento. O que Jung queria que entendêssemos é que cada relação, mesmo as que terminam dolorosamente, é uma oportunidade de crescimento. Cada pessoa que entra na nossa vida traz um presente, uma lição, uma parte de nós mesmos que precisamos recuperar ou descobrir. E quando essa lição foi aprendida, agarrar-se é como se recusar a abrir um novo livro porque estamos apegados demais à história que acabamos de terminar. É natural sentir medo diante da perspectiva de soltar. O medo da solidão, do desconhecido, de ter que reconstruir uma vida sem alguém que foi central nela. Jung não minimizava esse medo. Na verdade, ele o via como parte essencial do processo de crescimento. Mas também nos lembrava que o que você nega te submete, o que você aceita te transforma. Quando aceitamos que uma relação cumpriu seu propósito, nos abrimos a transformações que nem podíamos imaginar enquanto estávamos agarrados ao familiar. Algo poderoso acontece quando finalmente escutamos a vida. Quando reconhecemos seus sinais e agimos de acordo. Jung chamava isso de render-se à vontade do self. Aquele núcleo sábio dentro de nós que sempre sabe que direção tomar, mesmo quando nossa mente consciente está confusa e aterrorizada. Esse render-se não é passividade, não é resignação. É um ato profundamente corajoso de se alinhar com sua própria evolução, de confiar que há um padrão maior se desenrolando, mesmo quando você não consegue vê-lo por completo. Talvez você esteja vivendo isso agora mesmo. Talvez haja uma relação na sua vida que, no fundo do seu ser, você sabe que já cumpriu seu propósito. Talvez você tenha ignorado os sinais, esperando que sejam só uma fase ruim, que se você se esforçar o suficiente, se mudar o suficiente, se sacrificar o suficiente, de alguma forma conseguirá forçar um encaixe que não existe mais.
Jung te diria que você está lutando contra a corrente da sua própria vida, que você está resistindo a um processo natural de crescimento e evolução, que quanto mais você resistir, mais doloroso será quando a vida finalmente te obrigar a soltar. Porque você vai soltar, cedo ou tarde. A única questão é quanto de si mesmo você vai sacrificar no processo de resistência. Há uma história que Jung gostava de contar sobre um monge zen. Um dia, enquanto o monge meditava perto de um rio, viu um escorpião que havia caído na água e lutava para sobreviver. O monge estendeu a mão para resgatá-lo, mas assim que o tocou, o escorpião o picou. O monge, sentindo dor, mas sem desistir, tentou novamente. E novamente o escorpião o picou. Um observador, perplexo, perguntou ao monge: "Por que você continua tentando salvar esse escorpião se ele claramente vai te machucar toda vez?" O monge respondeu: "Porque é da natureza do escorpião picar, e é da minha natureza mostrar compaixão. Por que eu deveria negar minha natureza só porque ele age conforme a dele?" Essa história ilustra perfeitamente a sabedoria de Jung sobre relações. Algumas pessoas, como o escorpião, vão agir conforme sua natureza, mesmo que isso signifique te machucar. Não porque sejam más, mas porque estão seguindo padrões profundamente enraizados que talvez nem entendam. Jung nos convida a mostrar compaixão, como o monge, mas também a reconhecer quando alguém, por causa da própria natureza, das próprias feridas, do próprio nível de consciência, simplesmente não pode nos dar o que precisamos. E nesses casos, a verdadeira compaixão, tanto por nós mesmos quanto pelo outro, pode significar deixá-los ir. Porque no fim das contas, como Jung descobriu ao longo de décadas de trabalho com pacientes, as relações mais saudáveis são aquelas em que ambas as pessoas se ajudam a se tornar suas melhores versões. Onde há espaço para crescer, para errar, para evoluir. Onde você não precisa se diminuir para que o outro se sinta grande, nem o contrário. Se você está em uma relação onde constantemente sente que precisa ser menos para que ela funcione, onde partes fundamentais de você precisam ficar escondidas ou reprimidas, esse é um sinal poderoso de que essa pessoa, por mais maravilhosa que seja em muitos aspectos, simplesmente não é para você. Não porque haja algo inerentemente errado com ela ou com você, mas porque suas almas estão em jornadas diferentes. Jung foi claro sobre isso. O propósito da vida não é encontrar alguém com quem desaparecer, mas nos encontrarmos, nossa individualidade única, nosso propósito singular. E as relações que realmente nos servem são aquelas que facilitam esse autodescobrimento, não as que o impedem. Pense nas pessoas mais próximas de você. Elas te ajudam a ser mais você mesmo ou te pressionam a se conformar às expectativas delas? Elas celebram suas peculiaridades ou tentam te consertar? Você se sente mais vivo e autêntico quando está com elas ou sente que precisa usar uma máscara? As respostas a essas perguntas contêm pistas poderosas sobre se essas relações estão alinhadas com seu verdadeiro eu. E se você descobrir que muitas das suas relações caem na segunda categoria, não se desespere. Jung veria isso como um reflexo da sua relação consigo mesmo. Talvez você ainda esteja aprendendo a aceitar suas próprias partes inaceitáveis, e por isso atraia pessoas que reforçam essa rejeição. Mas aqui está a boa notícia. No momento em que você começa a se escolher, a honrar sua verdade interior, mesmo quando ela é desconfortável, as pessoas que não ressoam com essa verdade naturalmente começam a se afastar. E aqueles que estão alinhados com seu eu autêntico se sentirão inexplicavelmente atraídos por você. Jung chamava isso de lei da atração psíquica. Não no sentido superficial de manifestar coisas com pensamentos positivos, mas em um sentido muito mais profundo. O que expressamos do nosso inconsciente cria campos energéticos que atraem ou repelem os outros, de acordo com a compatibilidade dos seus próprios campos inconscientes.
É por isso que, às vezes, quando finalmente encontramos coragem para deixar uma relação que sabemos que não nos serve, de repente, quase magicamente, começamos a atrair pessoas que ressoam muito mais com quem realmente somos. Não é coincidência. É o resultado natural de nos alinharmos com nossa verdade. Você lembra de algum momento na sua vida em que finalmente teve coragem de soltar algo a que se agarrava por medo, só para descobrir que algo muito melhor estava esperando logo do outro lado desse medo? Jung diria que essa é a vida te recompensando por escutar seus sinais, por confiar na sabedoria do seu próprio inconsciente. Porque, no fim, isso é o que Jung queria que entendêssemos. Os sinais que a vida nos envia não são punições nem coincidências. São mensagens da nossa própria alma, nos convidando a uma vida mais autêntica, mais plena, mais alinhada com quem realmente somos. E quando se trata de relações, esses sinais são especialmente importantes, porque as pessoas com quem escolhemos compartilhar nossas vidas têm um impacto profundo em quem nos tornamos. Elas podem nos elevar à nossa melhor versão, ou nos manter presos em padrões de autodesconfiança e autodesprezo. Jung nos encoraja a escolher com sabedoria, não a partir do medo da solidão ou do desespero por sermos amados, mas de uma compreensão profunda de quem somos e para onde estamos indo. Porque, quando escolhemos a partir desse lugar, as relações que formamos não são apenas mais satisfatórias, mas também catalisadoras do nosso crescimento espiritual e emocional. Talvez você esteja se perguntando: como sei se devo ficar e trabalhar na minha relação ou se é hora de deixá-la ir? É uma pergunta complexa e Jung não ofereceria uma resposta simplista. No entanto, ele nos daria algumas diretrizes. Primeiro, ele sugeriria que você olhasse além do comportamento superficial e prestasse atenção aos padrões. Uma relação que atravessa dificuldades, mas segue um padrão geral de crescimento e aprofundamento mútuo, é muito diferente de uma que caiu em ciclos repetitivos de dor e ressentimento. Segundo, Jung nos convidaria a prestar atenção aos nossos sonhos. Não apenas os sonhos noturnos, embora eles possam conter pistas valiosas, mas também nossos sonhos de vida, nossas aspirações mais profundas. Essa relação te aproxima da vida que você realmente deseja ou te afasta dela? E, finalmente, ele nos pediria para escutar nosso corpo. Os sinais físicos, insônia crônica, dores de cabeça, problemas digestivos, tensão constante, são formas como nosso inconsciente nos alerta de que algo não está alinhado na nossa vida. Se você experimenta esses sintomas regularmente em relação a certa pessoa, seu corpo pode estar tentando te dizer o que sua mente consciente ainda não está pronta para admitir. Claro, isso não significa que devemos fugir ao primeiro sinal de dificuldade. Jung valorizava profundamente o trabalho interior e entendia que relações desafiadoras muitas vezes são nossos maiores mestres. Às vezes, o que interpretamos como "essa pessoa não é para mim" é, na verdade, um convite para enfrentar nossas próprias sombras, nossos medos, nossas feridas não curadas. De fato, Jung acreditava que frequentemente somos intensamente atraídos justamente por pessoas que vão ativar nossas feridas mais profundas. Não porque o universo seja cruel, mas porque essas feridas buscam luz, buscam consciência, buscam cura, e às vezes a única forma de curá-las é trazê-las à tona por meio de relações que as ativam. Essa é a paradoxo das relações que Jung articulou tão brilhantemente. Muitas vezes, as mesmas pessoas que nos causam a maior dor são as que têm o maior potencial para nos ajudar a curar. Mas, e esse é um mas crucial, isso só é verdade se ambas as partes estão comprometidas com o crescimento mútuo, se há uma disposição genuína de fazer o trabalho interior necessário. Porque, como Jung descobriu, não é a relação em si que nos cura, mas o compromisso com nosso próprio processo de individuação enquanto estamos nela. E se a outra pessoa não está em um caminho semelhante,
Se não está disposta a enfrentar suas próprias sombras, então a relação pode se tornar uma armadilha, um pântano de projeções inconscientes e dores não reconhecidas. Isso está acontecendo com você? Só você pode responder essa pergunta. Mas se você tem sentido um mal-estar persistente, se tem ignorado aquela voz interior que sussurra que você merece mais, que essa relação não te serve mais, talvez seja a hora de ouvir. Não com julgamento ou amargura, mas com compaixão, tanto por você quanto pelo outro. Porque, como Jung nos ensinou, quando uma relação cumpriu seu propósito evolutivo, tentar prolongá-la artificialmente não é apenas inútil, mas pode ser ativamente prejudicial. É como se recusar a sair de um casulo quando você já se transformou em borboleta. Você não só se priva de voar, mas eventualmente o mesmo casulo que te protegeu começa a te sufocar. A boa notícia é que quando você finalmente encontra coragem para ouvir os sinais, para deixar ir o que não te serve mais, para se escolher mesmo que seja doloroso ou assustador, algo extraordinário acontece. Jung descreveu isso como um renascimento, um despertar para uma nova fase da sua existência. De repente, a energia que você estava usando para manter viva uma relação moribunda se libera. Sonhos que você havia abandonado começam a parecer possíveis novamente. Partes de você que você suprimiu para manter a paz começam a emergir, famintas por expressão. E o mais surpreendente, pessoas que ressoam com essa nova versão mais autêntica de você começam a aparecer, aparentemente do nada. Não é mágica, embora às vezes pareça. É simplesmente o resultado natural de se alinhar com sua verdade, de ouvir a vida quando ela te diz, às vezes suavemente e às vezes aos gritos, que é hora de seguir em frente. Porque no fim, como Jung nos lembrou várias vezes, a vida não é algo que acontece conosco. É algo que acontece através de nós, com nossa participação ativa. E quando escolhemos participar conscientemente, quando escutamos os sinais e agimos com coragem, descobrimos que a vida não está tentando nos punir ou confundir. Ela está tentando, sempre, nos guiar para nosso maior potencial, para nossa expressão mais completa. E às vezes, esse caminho exige que deixemos ir pessoas que amamos. Não porque elas não sejam importantes, não porque o tempo que compartilhamos não tenha sido valioso, mas porque nossos caminhos de evolução nos levam a direções diferentes. E fingir que não é assim só mantém nós dois presos em padrões que impedem nosso crescimento. Jung não via essas separações como fracassos, mas como completudes naturais. Uma relação que termina não é necessariamente uma relação fracassada. Pode ser simplesmente uma relação que cumpriu perfeitamente seu propósito e agora está completa. Há uma beleza nessa perspectiva, uma gentileza que nosso mundo apressado e focado em resultados muitas vezes ignora. Ela nos permite honrar o que foi, agradecer pelo que aprendemos e seguir em frente sem o peso do fracasso ou do ressentimento. E talvez, o mais importante, ela nos permite manter nossos corações abertos. Porque, quando entendemos que algumas relações não são feitas para durar para sempre, que podem ser profundamente significativas e ainda assim temporárias, podemos amar mais plenamente, mais livremente, sem a necessidade desesperada de nos agarrarmos. Jung chamou essa forma de amar de amor consciente. Um amor que não busca possuir o outro ou se fundir com ele, mas que celebra sua individualidade única, seu caminho distinto, mesmo quando esse caminho os leva para longe de nós. É um nível de maturidade emocional e espiritual que poucos alcançam, mas aqueles que o fazem descobrem uma liberdade e uma paz que transcendem os altos e baixos das relações convencionais. Eles descobrem que é possível amar alguém profundamente e ainda assim deixá-lo ir quando a vida indica isso. E nesse soltar, nesse permitir, encontram um amor maior do que jamais imaginaram possível. Então, se você está lutando agora, se está preso em uma relação que sabe, no fundo do seu coração, que já cumpriu seu propósito,
Permita-me te deixar com estas palavras de Jung. Sua visão só ficará clara quando você puder olhar dentro do seu próprio coração. Quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. É hora de despertar, de ouvir o que a vida tem tentado te dizer, de honrar sua verdade, mesmo quando ela é desconfortável, de confiar que, do outro lado do medo e da incerteza, espera uma vida mais alinhada com quem você realmente é. E lembre-se, quando a vida te mostra que alguém não é para você, não é uma punição. É um presente, um convite para uma relação mais profunda consigo mesmo, que, por sua vez, te preparará para relações mais autênticas com os outros. Porque, como Jung descobriu, a qualidade das nossas relações com os outros sempre reflete a qualidade da relação que temos conosco mesmos. Então, o que você escolhe? Continuar ignorando os sinais, se agarrando ao familiar mesmo que esteja te causando dor? Ou encontrar coragem para ouvir, para soltar, para abrir espaço para o novo? A decisão é sua, mas lembre-se, a vida vai continuar enviando sinais, vai continuar tentando te guiar. E quanto mais você ignorar esses sinais, mais fortes eles terão que se tornar para chamar sua atenção. Jung expressou isso perfeitamente quando disse: até que o inconsciente se torne consciente, ele dirigirá a sua vida e você o chamará de destino. Não é o destino que te mantém em uma relação que não te serve mais. São seus medos não reconhecidos, suas crenças limitantes, suas feridas não curadas. E até que você os enfrente conscientemente, você continuará repetindo os mesmos padrões, atraindo as mesmas relações, vivendo as mesmas decepções. Mas quando você encontra coragem para olhar para dentro, para ouvir sua alma, para honrar os sinais que a vida te envia, algo extraordinário acontece. Você começa a criar conscientemente sua vida, em vez de apenas reagir às circunstâncias externas. Você começa a escolher relações baseadas em quem você realmente é, não em quem você teme ser. E isso, meu amigo, é a verdadeira liberdade. A liberdade que Jung passou a vida ajudando as pessoas a descobrir. A liberdade de ser autenticamente você, de amar a partir da sua totalidade. De confiar no processo da vida mesmo quando você não consegue ver claramente o caminho à frente. Se essa mensagem ressoou com você, te convido a compartilhá-la com alguém que possa precisar ouvi-la. Todos conhecemos alguém que está lutando em uma relação que já cumpriu seu propósito. Alguém que está ignorando os sinais por medo do desconhecido. Seu ato de compartilhar pode ser exatamente o que eles precisam para encontrar coragem de se escolher. E se você é essa pessoa, se está no meio desse processo doloroso mas transformador, quero que saiba que não está sozinho. Que o que você está vivendo não é punição nem azar, mas um chamado poderoso para um nível mais profundo de autenticidade e verdade. Jung disse isso melhor. Não há nascimento da consciência sem dor. A dor que você sente agora é a dor do nascimento, de algo novo querendo emergir através de você. E como todo nascimento, ela vai passar, dando lugar a uma nova vida, mais autêntica e alinhada com seu verdadeiro eu. Esse processo de soltar não é só sobre relações românticas. Jung observou que ele se aplica a qualquer conexão significativa nas nossas vidas. Amizades, relações familiares, até nossa relação com lugares, trabalhos ou identidades que superamos, mas aos quais continuamos nos agarrando por medo ou hábito. Pense naquela amizade que não te nutre mais, mas que você mantém por lealdade ao que já foi. Ou naquele trabalho que drena seu espírito, mas que você mantém porque teme não encontrar algo melhor. Jung diria que a vida está tentando te mostrar, através do seu desconforto, que é hora de evoluir, de se expandir, de abraçar o novo. É importante lembrar que, para Jung, esse processo nunca é realmente sobre a outra pessoa. É sobre você, sobre seu crescimento, sua evolução, seu caminho de individuação. As pessoas nas nossas vidas são espelhos, catalisadores, mestres. E quando um mestre termina de nos ensinar o que precisamos aprender,
Ficar na sala de aula dele é desperdiçar nosso tempo e o dele. Há uma liberação bela em entender isso. Isso te liberta do ressentimento, da sensação de ter desperdiçado tempo em uma relação que terminou, porque nada foi desperdiçado. Cada momento foi exatamente o que você precisava naquele ponto da sua jornada. Só que agora a jornada continua e você precisa de companheiros diferentes, lições diferentes, paisagens diferentes. Jung acreditava firmemente que o universo está constantemente tentando nos ajudar a crescer, a evoluir, a nos tornarmos versões mais completas e autênticas de nós mesmos. E às vezes, essa ajuda vem na forma de finais dolorosos, de relações que desmoronam, de conexões que já foram sólidas e agora parecem impossíveis de manter. Não são punições, são convites. Convites para olhar mais fundo, ouvir mais atentamente, caminhar mais corajosamente rumo ao desconhecido. Porque é no desconhecido que estão nossas maiores oportunidades de crescimento. Imagine sua vida como um grande rio, fluindo constantemente em direção ao oceano do seu potencial mais pleno. Algumas pessoas estão destinadas a navegar com você apenas por certos trechos do rio. Talvez elas te acompanhem por corredeiras turbulentas, te ajudando a encontrar seu equilíbrio. Ou talvez naveguem com você por águas calmas, te ensinando a apreciar a beleza e a paz. Mas quando o trecho delas termina, agarrar-se a elas só cria resistência ao fluxo natural, tornando a jornada mais difícil para você e para elas. Jung nos convida a agradecer a esses companheiros de viagem temporários, a honrar o que compartilhamos e então, com graça e gratidão, permitir que eles desembarquem quando chegar a hora, confiando que os companheiros perfeitos para o próximo trecho do rio aparecerão quando você estiver pronto. Isso não significa que seja fácil. O luto é real, e Jung nunca sugeriria que simplesmente sigamos em frente sem honrar a dor da perda. Na verdade, ele acreditava que era essencial nos permitir sentir essa dor plenamente, integrá-la, aprender com ela. Mas também acreditava que ficar preso nessa dor, recusando-se a continuar a jornada, era uma traição ao nosso próprio potencial. Você está pronto para continuar sua jornada? Para ouvir o que a vida tem tentado te dizer? Para soltar o que não te serve mais e criar espaço para o que está esperando para entrar? Você não precisa fazer tudo de uma vez. Jung entendia que o crescimento acontece em espirais, não em linhas retas, que às vezes damos 2 passos à frente e 1 para trás. Que integrar lições profundas leva tempo, paciência e muita gentileza consigo mesmo. Mas o primeiro passo é sempre o mesmo: ouvir. Ouvir esses sinais que você tem ignorado. Aquela inquietação quando você está com certa pessoa. Aquele nó no estômago quando pensa em um compromisso futuro com ela. Aquele cansaço inexplicável depois de passar tempo juntos. Essas coincidências que parecem estar te empurrando para outra direção. A vida está falando com você. Você está pronto para ouvir? Se estiver, eu te prometo isso. Do outro lado do medo, do outro lado da dor de soltar, há uma liberdade e uma alegria que você nem consegue imaginar agora. Há relações te esperando que vão ressoar com seu eu mais autêntico, que vão celebrar sua luz em vez de temê-la, que vão te encorajar a crescer em vez de te manter pequeno. Jung viu isso várias vezes em sua prática. Pessoas que finalmente encontraram coragem para ouvir os sinais, para soltar o que não lhes servia mais, descobriram que o que temiam perder não era nada comparado ao que estavam prestes a ganhar. E não estamos falando só de novas relações, embora elas certamente possam fazer parte da recompensa. Estamos falando de uma relação completamente nova com você mesmo, uma baseada em confiança, respeito e amor próprio. Uma que te permita estar presente, aberto e disponível para as inúmeras bênçãos que a vida sempre quis te dar, se você apenas estivesse pronto para recebê-las. Então eu te pergunto mais uma vez, se essa pessoa não é para você, e no fundo do seu coração você sabe que não é,
Por que você continua resistindo ao que a vida está tentando te mostrar? O que você teme perder que seja mais valioso que sua paz, sua autenticidade, sua chance de viver um amor que realmente ressoe com quem você é? Jung diria que esse medo em si é um sinal, uma mensagem da sua sombra, dessas partes de você que ainda precisam ser reconhecidas, amadas e integradas. E quando você encontrar coragem para enfrentar esse medo, para abraçar essa sombra, vai descobrir que o que você temia não passava de um fantasma, uma ilusão criada por velhas feridas e crenças limitantes. A verdade, como Jung descobriu através de décadas de profunda exploração da alma humana, é que você é infinitamente mais forte, mais resiliente e mais capaz do que acredita. Que você tem dentro de si tudo o que precisa para enfrentar qualquer fim, qualquer perda, qualquer transição. E que cada vez que você escolhe a verdade em vez do conforto, a autenticidade em vez da familiaridade, você está reivindicando um pouco mais do seu poder, do seu propósito, do seu potencial. Não está na hora de reivindicar todo esse poder? De viver não como acha que deveria, mas como realmente quer? De amar não a partir da desesperança ou do medo, mas da plenitude e da liberdade? A vida está te mostrando o caminho. Carl Jung te deu as ferramentas para entender os sinais. Agora, a escolha é sua. Lembre-se, quando alguém não é para você, não é uma rejeição. É uma redireção. Não é uma perda. É uma liberação. Não é o fim da sua história. É só o fim de um capítulo, abrindo espaço para que um novo comece. Mais bonito, mais autêntico, mais alinhado com a pessoa que você está se tornando. E essa pessoa, meu amigo, vale a pena conhecer. Essa pessoa merece relações que reflitam sua luz, não que a obscureçam. Essa pessoa está esperando que você encontre coragem para dar o próximo passo, para soltar o que já cumpriu seu propósito, para abrir os braços para tudo o que está por vir. A vida está falando com você. Jung te mostrou como ouvir. Agora, tudo o que resta é você agir. Se essa mensagem ressoou com você, peço que compartilhe este vídeo com alguém que possa estar lutando com esses mesmos sinais, alguém que precise ouvir que está tudo bem soltar, que há algo melhor esperando do outro lado do medo. Seu ato de compartilhar pode ser exatamente o sinal que eles precisam para encontrar seu próprio coragem. E se você gostou dessa jornada pela sabedoria de Jung sobre relações, não esqueça de curtir, se inscrever e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos, onde vamos continuar explorando as profundezas da alma humana, a sabedoria dos grandes mestres espirituais e psicológicos e a arte de viver uma vida autêntica e plena. Lembre-se, a vida sempre vai te mostrar quando alguém não é para você. A questão é, você está disposto a ouvir? Até a próxima. Obrigado por me acompanhar nessa jornada de autodescoberta. Nos vemos no próximo vídeo.